Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre função afim, gráficos crescente e decrescente. Então vamos lá, mas antes da gente entrar no assunto do gráfico ser crescente ou decrescente, primeiro vamos entender como é que a gente constrói o gráfico da função. Para isso, a gente precisa saber qual que é o formato desse gráfico, dessa função. Então a gente tem aqui, o gráfico de uma função do primeiro grau, dos reais nos reais, é dado por y igual a x mais b, certo? Isso vem lá da definição de função, em que o a é diferente de zero. Esse gráfico, como que ele é? Ele é uma reta. Então, tá. O gráfico da função afim, ele vai ser uma reta. Só para a gente lembrar, toda vez que eu escrever y igual a x mais b, y igual a alguma coisa, é a mesma coisa que eu escrever y igual a f de x. Então, algumas vezes pode aparecer y, algumas vezes pode aparecer f de x. Tá? Só lembre que é a mesma coisa. Então vamos lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Construa o gráfico de uma função de R em R definida por y igual a 3x menos 1. Tá bom. Tá, como é que a gente faz para construir esse gráfico? Ó, a gente precisa obter apenas 2 pontos para poder fazer essa reta. Como é que a gente faz isso? A gente vai supor valor para x e valor para y, e aí a gente descobre 2 pontos. Ou simplesmente a gente supõe 2 valores para x e descobre 2 pontos. Mas nesse caso aqui, a gente vai supor 2 valores, um para x e um para y. Então vamos lá. Primeiramente, para quando x for igual a zero. Tá, o que eu faço? Eu pego essa função aqui, ó, 3x menos 1, que é a que o exemplo pediu para a gente fazer o gráfico, e onde tiver x eu substituo por zero. Então, eu vou ter y igual a 3 vezes 0 menos 1, certo? Resolvendo isso aqui, 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1, ou seja, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 1. Então, a gente tem um ponto. Qual ponto? 0 para a coordenada x e menos 1 para a coordenada y, certo? Agora, eu vou pegar y igual a 0. Quando eu tiver y igual a 0, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nessa mesma função e substituo o y por 0. Então, fica 0 igual a 3x menos 1. Tá, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir quem é x. Como é que a gente faz? Isso aqui é uma equação normal agora, ó. 0 igual a 3x menos 1. O menos 1 passa para lá mais. O 3 passa dividindo. Então, o x vai ficar igual a 1 terço, certo? Então, quando o meu y for 0, o meu x vai ser 1 terço. E aí eu vou obter o ponto. 1 terço para a coordenada x, que está aqui, e 0 para a coordenada y. Tá, o que a gente faz agora? A gente tem os dois pontos, certo? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso passar uma reta que passe por esses dois pontos. E aí eu vou obter o gráfico da minha função. Então vamos lá fazer isso. A gente primeiro marca os pontos, né? Então, primeiro a gente vai marcar o ponto 0 para x e menos 1 para y, que está aqui, este daqui. E depois a gente marca o ponto 1 terço para x e 0 para y, que também está aqui. E aí, o que a gente faz agora? A gente vem com a nossa régua, posiciona e passa uma reta de forma que ela passe por esse ponto e por esse ponto, que é essa retinha azul aqui, que eu chamei ela de R. Então, o gráfico da função y igual a 3x menos 1 é este daqui, é essa reta azul, certo? Por que eu escolhi x igual a 0 e y igual a 0? Porque quando eu escolhi x igual a 0, eu não tenho coordenada para x. Quer dizer que meu ponto ele vai estar em cima do eixo y. E quando eu escolhi y igual a 0, quer dizer que o meu ponto ele não vai ter coordenada em y, vai ser 0. Então, ele vai estar em cima do eixo x, certo? E aí, só para a gente finalizar, a função era 3x menos 1, certo? Eu posso dizer também que y igual a 3x menos 1 é chamado de equação da reta, ok? Continuando, coeficiente angular. Vimos que o gráfico da função afim, dada por y igual a x mais b, com a diferente de zero, ele é uma reta.
o coeficiente de x indicado por A, ou seja, o número que acompanha o x, neste caso, né, indicado por A. Ele é chamado de coeficiente angular da reta e está ligado com a inclinação da reta em relação ao eixo OX. O eixo OX é o eixo da horizontal, o eixo que está deitado. Esse em vermelho aqui, ó, destacado. Esse é o eixo OX. Então, a gente vai analisar que o A, que é o número que acompanha o X, ele é chamado de coeficiente angular e ele está ligado com a inclinação da nossa reta, porque a gente sabe que essa função é uma reta. E esse A vai estar indicado, ou ela está crescendo ou decrescendo. Considerando a função afim definida por y igual a x mais b, temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, crescente. Para a maior que zero, a função é dita crescente. Então, quando o nosso a, lá o número que acompanha o x, for maior que zero, a nossa reta vai ser parecida com essa, ela vai estar crescendo. Aqui eu trouxe um exemplo. Seja a função definida por y igual a 3x menos 1. Observe a tabela e o gráfico da função. A tabela, ó, eu peguei valores para substituir no meu x. Peguei valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E fui substituindo. Quando eu substituí meu x aqui por menos 3, ó, ficou 3 vezes menos 3, menos 1. O meu y é igual a menos 10. Peguei o outro valor, substituí aqui no x e achei o valor de y. Mesma coisa eu fiz com todos os valores. Com esses valores aqui. É convencional usar esses valores, mas podemos usar qualquer um, tá? Com isso eu consegui montar meu gráfico, meus pontos, né? E aí eu gostaria de saber se a minha reta ela vai crescer ou decrescer. E aí eu lembro lá do coeficiente angular. O coeficiente angular não é o A não é o número que acompanha o x, o coeficiente que acompanha o x, no caso nosso é o 3. E o 3 é maior que zero. Portanto, a nossa função é crescente. Agora temos a segunda possibilidade, decrescente. Para A menor que zero, a função é dita decrescente. Então, ela vai parecer, né? Ela vai ser parecida com esse gráfico aqui, ó. A minha reta está decrescendo. Um exemplo. Seja a função definida por menos 2x mais 3. Observe a tabela e o gráfico de f. Mesma coisa, peguei aqueles valores que é convencional usar, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Fui substituindo aqui na minha função, no lugar de x, e descobrindo os valores de y. Marquei os meus pontos no gráfico, como a gente já viu lá com o Nicolas. E aí eu tenho que lembrar do coeficiente angular. O nosso coeficiente angular aqui, o número que acompanha o x, é o menos 2. Então, meu a é igual a menos 2. E menos 2 é menor que zero. Portanto, a minha função é decrescente. Então, ela vai ficar nesse modelo aqui, ó, decrescendo. E resumo, né, de tudo isso, as funções definidas por y igual a x mais b, ou seja, uma função afim ou função do primeiro grau, com a maior que zero, com o coeficiente aqui, ó, que acompanha o x, são crescentes. E se o a for menor que zero, são decrescentes. Agora veremos sobre coeficiente linear. O termo b, que a gente viu lá na nossa função, né, ax mais b, ele é chamado de coeficiente linear da reta. Para o x igual a zero, a gente tem o quê? Y igual a vezes 0 mais b, ou seja, y igual a b. Então, eu tenho ponto 0 para x e b para y, que pertence ao eixo das ordenadas. Assim,
o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo OY. O eixo OY é o eixo da horizontal, tá bom? É esse eixo aqui que ele tá falando, ó, o eixo OY. E o meu coeficiente linear, que é o B, é onde, né, a minha reta vai encontrar com esse eixo OY, com esse eixo vertical. A minha reta, se ela for decrescente, o B vai ser aonde ela encosta, que é onde ela encontra com o Y. E se ela for crescente, mesma coisa. Onde ela cortar o eixo OY é o valor de B. Vamos ver um exemplo. Determinar o valor do coeficiente linear da reta a seguir. Trouxemos esse gráfico, né? E só de analisar ele, conseguimos determinar o coeficiente linear. O coeficiente linear não é o B? E a gente sabe que o B é o ponto que intersecta o eixo OY. Então, é o ponto onde corta o eixo OY, indicado por B. Então, a gente tem que o B nosso é igual a 3. Olá pessoal, agora vamos trabalhar um pouco com esse programa. Esse programa ele é bem interessante porque nele a gente consegue mexer e visualizar de uma forma melhor do que só mostrando no vídeo ou só no caderno, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui, ó, escrever aqui a minha função. Eu quero escrever a função y igual a 2x menos 4, certo? Quando eu escrevo a minha função aqui e aperto Enter, ele já dá o gráfico da minha função. Esse aqui é o gráfico da minha função, ó, é essa reta. E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente não tivesse como simplesmente pegar a função, igual a gente fez aqui, jogar e obter o gráfico, o que a gente faria? Faria como eu ensinei anteriormente. Escolheria um valor para x e descobriria um valor para y. Depois, poderia pegar um valor para y e descobrir um valor para x. Certo? E aí a gente descobriria dois pontos. Vamos supor que eu pego aqui, ó. Eu quero x igual a 0. Então, onde tiver x aqui na minha função, ó, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, menos 4. 2 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 4. Que é exatamente este ponto aqui, ó. Vou pegar e vou marcar um ponto aqui, ó. É o ponto 0 e menos 4. Tá aqui. Se eu pegasse depois, y igual a 0. Tá, eu quero que y seja igual a 0. Então, eu tenho que 0 é igual a 2x menos 4. Passo o 4 para lá, fica 2x igual a 4. 2x igual a 4, o 2 está multiplicando, passo dividindo, vai ficar x igual a 2. Então, eu teria o ponto 2 no x e 0 no y, que é este ponto aqui, que é o ponto B. Certo? Ok. Tá, professor, e a questão do coeficiente angular? Agora, vamos lembrar do que a Lília falou. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular ele é nada mais, nada menos do que esse número aqui, ó, o número que acompanha o x. Qual que é o número que está acompanhando o x nesse caso? Neste caso aqui, ó, é o número 2. Então, eu pergunto para vocês, o número 2, neste caso aqui, ele está positivo ou ele está negativo? Ele está positivo. Então, se ele está positivo, quer dizer que o meu gráfico é crescente. Olha aqui, ó, ele está crescendo. Se fosse menos 2 aqui, vamos mudar aqui para ver o que acontece, ó. Se eu colocar aqui, ó, menos 2. Olha só o que aconteceu. Coloquei menos 2 ali, ó. O meu ponto B vai mudar. Porque ele estava no 2 e ele veio para o menos 2 agora. E o meu gráfico, ó, ele ficou decrescente. Ou seja, toda vez que o coeficiente angular aqui, ó, que é o número que acompanha o x, for positivo. Se ele for positivo, o gráfico é crescente. Se ele for negativo, o gráfico é decrescente, certo? Tá, e sobre o coeficiente linear, professor? O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, a Lilian disse para vocês, que é este número aqui, ó, o número que está sozinho, que a gente chama ele de termo independente, que no caso aqui ó, é o menos 4. Ah, então o coeficiente linear aqui dessa função é quem? É o menos 4. E onde que é, ó? O menos 4 está onde? Ele está aqui, ó, exatamente no ponto A. E aí, uma curiosidade para vocês. Sempre o coeficiente linear, ele sempre vai estar no eixo y, que é
eixo aqui, ó. É o eixo y. Ele sempre vai estar lá. Vamos supor que aqui, ó, na nossa função, em vez de ser menos 4, fosse menos 5. Ó, coeficiente linear é menos 5. Tá vendo que ele não saiu do eixo y? Sempre o nosso coeficiente linear vai estar em cima do eixo y, certo? E o coeficiente angular ele vai dizer pra gente se a reta é crescente ou decrescente. Quando for positivo é crescente, quando for negativo é decrescente, certinho? Então tá aqui. Este aplicativo chama-se GeoGebra. Eu recomendo que vocês baixem, se vocês conseguirem, ou no celular ou no computador. Tem como vocês usarem online também pelo computador. É bastante interessante. Como vocês estão estudando funções, vocês podem brincar muito com isso aqui, ó. Vocês podem ficar trocando o coeficiente angular, ficar trocando o sinal, ficar trocando o coeficiente linear, trocando o sinal do coeficiente linear. Por exemplo, aqui está menos, ó. Se eu colocar um mais aqui, ó, vamos ver como é que fica. Ó, olha aqui onde está. Como ali é mais 5, o 5 vai parar aqui em cima, tá vendo? Continua no eixo y. Ele continua sendo meu coeficiente linear, porém agora ele é positivo. Entende? Então eu recomendo que vocês baixem. Aproveitem bastante. Se tiver alguma dúvida, quiser saber como é que mexe, tem vídeo no YouTube. Se vocês não quiserem assistir o vídeo, pode perguntar pra gente, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Podem mandar mensagens no WhatsApp pra gente para tirar dúvida, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galerinha. Um abraço para vocês e até o próximo. Aqui trouxemos as referências que nós utilizamos, caso alguém queira dar mais uma olhada aprofundada, né? E o nosso muito obrigado e até a próxima!